Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é vida real, gente. Aqui a gente chega cansado, descabelado, trabalha o dia inteiro, mas faz parte. Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a inteligência musical e como você pode usar a inteligência musical para a sua vida. Tanto nos seus estudos quanto na sua vida, gente. A gente tem que lembrar que as nossas inteligências são habilidades. E as habilidades, elas são usadas em várias coisas, né? A gente usa as habilidades, nós desenvolvemos as habilidades a partir das nossas características e necessidades, e nós usamos as habilidades para escolher várias coisas na nossa vida. Então, é importante que a gente saiba aí qual é o nosso perfil para a gente conseguir escolher legal, né? Entender como é que a gente funciona e por que a gente funciona desse jeito. Mas só para falar um pouquinho para vocês, esse canal aqui, ele é um canal onde eu ajudo alunos universitários da área de saúde, também professores da área da saúde, a conhecerem melhor, assim, as suas inteligências, quais são essas inteligências potenciais e como usá-las ao seu favor. Eu desenvolvi uma metodologia que é uma metodologia exclusiva, direcionada ao melhor aproveitamento das inteligências, baseada principalmente na teoria de inteligências múltiplas do Howard Gardner, que é um pesquisador que trabalha nessa área. E assim, por que eu resolvi fazer esse trabalho? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês já tentaram em algum momento realizar alguma coisa, estudar de alguma forma, que quando você tentou fazer igual o seu coleguinha fazia, não deu muito certo. E aí você ficou pensando, será que eu não sou tão bom quanto ele? Ou será que eu não dou conta? Só ele que dá? E a gente começa a descobrir que, na verdade, isso tem muito mais a ver com a forma com que você usa suas inteligências do que com ter ou não ter inteligência, porque isso não existe, gente. Todos nós temos inteligências e muitas, né? Quando a gente fala aqui de 7 inteligências, nós estamos falando de inteligências mensuráveis, né? Porque quando Gardner ele foi determinar quais inteligências ele iria avaliar, ele teve muito cuidado em separar aquelas que ele poderia mensurar. Além disso, separar também aquelas que estavam relacionadas especificamente com alguma região do cérebro. Além disso, ele teve o cuidado de verificar se essas inteligências eram todas desenvolvíveis. E isso é muito importante para que a gente consiga entender quais são essas habilidades que nós chamamos de inteligências. Para os novos aqui, meu nome é Cristiane, e meus alunos me chamam de Cris Bernardes, por isso então eu tenho um canal chamado Consultoria e Mentoria Acadêmica por Cris Bernardes. Trabalho na área da saúde há muitos anos, eu sou farmacêutica de formação. Eu tenho mestrado em imunologia e parasitologia aplicadas e tenho doutorado em ciência farmacêutica. E eu atuo na área de docência de ensino superior há mais de 15 anos. E eu trabalho hoje principalmente com alunos da área médica, né, que serão novos médicos aí. Eu trabalho com alunos de medicina, mas eu já fui professora do curso de enfermagem, do curso de farmácia, biomedicina. Já dei aula em várias universidades, faculdades e cursos de pós-graduação. E hoje eu sou professora do curso de medicina da Universidade de Medicina de Anápolis, em Goiás. E paralelamente eu trabalho aqui então com a consultoria e mentoria acadêmica, onde eu ajudo tanto alunos quanto professores do Brasil inteiro a utilizar as suas inteligências a seu favor, tanto para estudo quanto para o ambiente de trabalho. Tá, pessoal? E hoje a gente vai falar da inteligência musical. Mas eu quero dizer que a inteligência musical, que eu vou falar aqui hoje para vocês, essa live de hoje, ela é a 4ª live, né? Ele é mais um episódio aqui das lives que eu tenho feito falando sobre as inteligências múltiplas. Então, eu já falei um pouquinho sobre o que é a teoria das inteligências múltiplas, já falei também sobre a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, e hoje eu vou falar um pouquinho da inteligência musical para vocês, tá? A gente tem que lembrar que as inteligências, elas são habilidades, como eu falei mais cedo. E por que eu falo das inteligências múltiplas? Porque elas foram, né, a teoria das inteligências múltiplas, ela foi a teoria base para que eu desenvolvesse a minha metodologia. Inclusive, hoje saiu no meu canal o depoimento do Paul, e o Paul ele é uma pessoa muito técnica, né? Ele trabalhou na área técnica administrativa por muito tempo,
E tem uma coisa muito interessante que o Paul ressalta todo o tempo no depoimento dele. Ele passou por consultoria comigo, ele é meu amigo hoje, pessoal, né? Nós nos conhecemos pela consultoria, hoje ele é meu amigo. Mas uma coisa que ele fala sempre é que quando você tem uma técnica, essa técnica ela foi desenvolvida, ela foi comprovada, ela foi validada. Então existe um porquê daquilo, e isso é muito importante. E eu sempre falo que não existe um modelo pré-determinado para todo mundo. Não tem como eu te vender um produto que vai fazer com que as suas inteligências funcionem melhor. Existem métodos aplicados a você, especificamente, que fazem com que você use as suas inteligências ao seu favor. E eu desenvolvi esse método principalmente me baseando na teoria das inteligências múltiplas de Gardner, onde nós podemos observar que nós temos pelo menos 7 inteligências mensuráveis, e dentre essas 7 inteligências, nós conseguimos ver que cada pessoa ela pode ter todas muito bem equilibradas, como ela pode ter 2 ou 3 mais proeminentes, e basicamente as opções de escolha dessa pessoa na vida, como ela vai conduzir, né, os seus propósitos, o que ela vai buscar, será determinado pelo conjunto dessas inteligências predominantes. Isso não quer dizer que você não consiga desenvolver outras inteligências. Não é isso, pessoal. Mas o que eu acredito é que não existe uma receita de sucesso para se desenvolver inteligências. Né? O que eu vejo de tudo que eu estudo é que você, utilizando as suas inteligências mais predominantes, você consegue sim auxiliar no desenvolvimento de outras inteligências, mas você consegue alcançar um sucesso no seu estudo e no seu trabalho usando essas inteligências que você já tem bem desenvolvidas. E você vai ter um ganho secundário de desenvolver as outras. Então, isso é uma teoria que eu estudei, eu estudo todos os dias. Eu acho que é uma teoria de extrema importância. Inclusive, a Natália acabou de entrar aqui na live. Oi, Nath. A Natália ela é fotógrafa, ela também tem a metodologia empreendedora dela. E a gente fez uma live lá no canal dela, onde eu falei sobre propósito aliado às inteligências e como a gente descobre, então, qual seria, por exemplo, uma área para a gente empreender, levando em consideração as inteligências que nós temos e que nós desenvolvemos ao longo de toda a vida, que são habilidades que nós desenvolvemos, né, todo o tempo, estando em contato com o ambiente. E por que eu tô falando tanto disso hoje, gente? Porque essa inteligência aqui, ela tem muito a ver com o ambiente. É uma coisa muito legal. Porque quando a gente fala de inteligência musical, gente, tem coisa que une mais as pessoas do que a música? Pensem sobre isso, né? É uma coisa antropológica. É uma questão de desenvolvimento mesmo. Né? O que une pessoas a shows maravilhosos, gigantescos? Né? O que me fez sair aqui de Goiás e ir lá para o Rio Grande do Sul? Coldplay. Ninguém conseguiu isso, mas Coldplay conseguiu. Então, o Rafa. Oi, Rafa. Obrigada, meu querido. Seja bem-vindo. Então, a gente sabe que a música ela une pessoas. Então, a inteligência musical é uma característica muito legal. Música é vida, Romulo. Música é vida. Inclusive, o Romulo é fã de Foo Fighters, eu também sou. Ô, banda boa, pelo amor de Deus. Melhor de todas. Então, pessoal, nas primeiras aulas eu falei um pouquinho das outras. Quem quiser assistir as outras aulas, eu indico que assistam. São aulas muito legais. São aulas curtinhas, mas elas são muito legais. E elas estão no meu canal aqui do Instagram e no meu canal do YouTube, tá? Então, pessoal, qual é o meu intuito com essa live? Com essa live eu não consigo, claro, falar para você qual é a sua inteligência predominante. Só de observar. E eu também posso falar características aqui que sim, você vai identificar a sua inteligência, mas lembrando que nós temos pelo menos 7 mensuráveis, temos várias inteligências, mas 7 delas são mensuráveis e a gente tem que levar isso em consideração. Então, saindo daqui, você pode identificar algumas características que você tem em você que estão relacionadas à inteligência musical e como isso pode te ajudar aí no seu estudo, tá? E assim, esse processo de análise de inteligências, quem já fez consultoria comigo sabe, ele é um processo profundo, né? Falando novamente do Paul, porque hoje saiu o depoimento dele, né, no meu canal. Eu faço sempre, né? Ele até comentou lá que é sempre uma entrevista muito profunda sobre as suas preferências, sobre as suas características, sobre como você funciona. E tudo isso vai me mostrando como essas inteligências se manifestam em você e para você. Por que para você? Porque você usa essas inteligências todo o tempo. Você usa essas inteligências para tomar decisões na sua vida,
para escolher preferências, para escolher filme, para escolher série. Então, toda hora você usa essas inteligências. Então, não dá para aqui, exatamente nesse momento, eu determinar para você qual é a sua. Mas dá para você identificar alguns pontos que vão poder te ajudar. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer aqui hoje sobre a inteligência musical? Gente, é um amor com isso daqui. A inteligência musical, gente... Quando o Gardner foi estudar essa inteligência, ele observou que algumas crianças conseguiam emitir vocalizações diferentes de outras. Então, nós tínhamos crianças que conseguiam imitar sons ambientes, que tinham especificidade em relação a alguns sons. Elas conseguiam fazer sons que outras crianças não conseguiam. E ele começou a ver também que isso nascia tudo muito cedo. Era uma habilidade que depois ela poderia ser desenvolvida, mas algumas crianças desenvolviam isso muito, muito cedo. E que alguns locais do cérebro onde acontecia alguns certos tipos de lesão, as lesões específicas em certas regiões podiam fazer com que a pessoa não tivesse a capacidade de desenvolver essa habilidade musical, muito menos de reconhecimento musical, que é uma das habilidades dessa inteligência. E quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento da inteligência muito cedo, a gente começa a pensar que existe um fator já biológico que predispõe essas pessoas a terem essa aptidão para a música. Falando novamente, não quer dizer que a pessoa não tenha que desenvolver. Ela pode ter uma aptidão para a música muito grande, mas ela vai ter que sim. Vou tocar um instrumento musical, eu vou aprender a ler partitura. A grande maioria das pessoas, ela vai ter que aprender a ler isso. Ela vai ter que aprender como estudar esse processo e como desenvolver isso de uma forma coerente. A gente tem que lembrar também que normalmente as inteligências básicas, que todo mundo tem uma maior que a outra ou uma predominante, a gente fala da linguística e da lógico-matemática, mas a musical ela entra aí como uma inteligência importante porque ela pode estar associada tanto com a linguística quanto com a lógico-matemática. Né? Já alguns estudos mostram que as pessoas que têm uma inteligência lógico-matemática muito desenvolvida, elas têm uma aptidão musical muito boa. E eu vejo isso na realidade com os meus alunos. Eu tenho muitos alunos que têm a inteligência principal, como inteligência principal, a lógico-matemática. E quando a gente olha em associação, muitos deles têm uma inteligência musical desenvolvida. Né? Então, o que a gente chama aí de inteligência musical? É aquela capacidade que a pessoa tem de identificar melodia. É a capacidade da pessoa de identificar diferenças de tons, inclusive até de tom de voz, gente. Né? A pessoa que consegue sentir uma emoção numa mudança de tom de voz de outra pessoa. Isso não é uma característica que muitas pessoas têm. Né? Então, assim, é o fato de a gente saber assim, eu conheço o tom de voz de certa pessoa, então eu sei se ela está falando comigo de uma forma X ou de uma forma Y. Então, quando a gente pensa, né? Que legal, o Romulo falou. Começou com 30 anos a tocar bateria e ele achou que não conseguiria, né? Então, se a gente... Ele não consegue com números, por exemplo. Então, pensa bem, olha, a gente tem aí pessoas que a gente acredita que vão desenvolver essa inteligência muito cedo e ele conseguiu desenvolver mais pra frente, né? Ele conseguiu. Por quê? Porque ele já tinha o início, né, dessa inteligência lá biologicamente desenvolvido. Isso é muito legal. Isso já faz parte da pessoa. Então, possivelmente, desde muito pequeno, ele e muitos de nós, as pessoas têm essa capacidade de identificar tons diferentes. E uma coisa legal é... Ai, gente, meus amigos, não tem jeito. O Rafa falou que conhece o tom de voz da aluna, se ela tá de TPM ou não. É porque o Rafa conhece o tom de voz das pessoas, mas o Rafa é musical. O Rafa trabalha o dia inteiro escutando música. O dia inteirinho. E tem hora, assim, que ele sabe que a música é de não sei quem só pelo toque da música. E tem hora que nem eu sei. Porque eu não conheço a banda e eu não sei que música que é. Mas então, essa capacidade, facilidade de reproduzir sons, né? Reproduzir músicas. A capacidade de reproduzir tons também, né? Eu até cheguei a falar numa live antiga, até publiquei esses dias aqui. Eu acho que publiquei também em outra plataforma, acho que foi no WhatsApp. Que o que o musical faz de manhã, né? E eu, quando eu tô muito chateada, assim, tô cansada, não sei o quê, eu coloco uma música que eu gosto muito, muito mesmo. Por quê? Porque ela me preenche na relação interpessoal que eu tenho com o que tá cantando ali, né? Eu gosto, eu me sinto bem, então eu coloco essa música pra tocar de manhã e ela me faz me sentir melhor. Então, essa capacidade de reconhecimento emocional com a música também é uma característica da inteligência musical. Esses dias eu estava na casa dos meus pais e aconteceu uma coisa muito interessante. A gente estava assistindo The Voice Kids. E aí,
uma menininha cantou uma música muito bem, gente, foi a coisa mais linda. E aí o meu sobrinho pequenininho falou assim, nossa, o pelinho do meu braço levantou. Então ele arrepiou escutando a música. Então ele tem essa conexão com a música. Na minha casa, nós temos uma conexão com a música que vem da família do meu pai. Então, comecei a tocar piano muito pequena. O meu pai também tocou alguns instrumentos, eu acredito que violino, se eu não estou enganada. A minha irmã tocou piano. Então, a gente gosta, né, de música. O meu avô, ele foi tenor, então ele trabalhava, né, canto lírico. Então, ele era professor de canto, tinha piano na casa dele. Então, a gente tem essa ligação com música. Quando nós éramos pequenos, o meu avô ia todos os domingos na minha casa e todo domingo de manhã a gente ficava muito bravo porque a gente não podia assistir desenho, né? Era o momento de escutar música clássica com meu avô. Naquele momento, claro, criança não gosta, né, gente? Mas hoje eu agradeço porque eu tenho uma capacidade de reconhecer muitas questões da música. Eu me emociono muito com a música, né? Um dos dias mais marcantes da minha vida foi quando eu assisti o Fantasma da Ópera. A sensação que eu tive é que eu respirei a hora que começou e eu só voltei a respirar a hora que terminou. De tão emocionada que eu fiquei. Porque era uma música que eu escutei a minha infância inteira. Então ela tinha uma identificação pra mim. Normalmente as pessoas que não têm inteligência musical, elas têm uma dificuldade de fazer identificação emocional com música. Né? Então isso acontece também. Gente, isso não é problema. Você pode, né? Tem gente que fala assim, poxa, eu gosto tanto de música e tal pessoa convive comigo e não gosta. Não tem problema nenhum, não. É uma característica dessa pessoa. Ela tem outras identificações. E assim, não é também porque ela acha algumas músicas mais bonitas do que outras, que ela tem ou não tem inteligência musical. Não é isso. Todos nós temos essa inteligência musical. E ela vai se manifestar de uma forma mais proeminente nas pessoas que vão desenvolvendo ela. Inclusive, no livro do Gardner, eu até trouxe o trecho aqui, ele fala de um violinista extremamente famoso que ele foi inserido, até vou pegar aqui para vocês, ó. Quando estava com 3 anos de idade, Menuhin foi introduzido pelos seus pais clandestinamente na Orquestra de São Francisco. E ele fala que ele foi introduzido e a hora que ele escutou o violino de Louis Persinger, ele se apaixonou e ele fez o pai dele comprar um violino e ele teve aula com ele, né, com esse professor, e aos 10 anos ele era um músico internacional. Naquele momento, aquela criança, pessoal, com 3 anos que foi introduzida ali, ele sentiu a emoção daquela música, aquilo tocou ele profundamente. Por isso a gente tem até uma conexão aí que eu falei com vocês, de uma conexão biológica das pessoas com música. Só falou que a música é boa, exceto quem curte funk. Gente, eu não me pronunciarei. Então, quando você vê isso, você começa a ver que a música, ela tá muito entranhada na raiz, né, do processo, né? Ela tá na raiz do processo social. A música realmente une pessoas. Ela é, desde a era paleolítica, as pessoas se comunicavam por sons, né? Os humanos se comunicavam por sons. Então, o som, ele traz para você uma mensagem. Tanto uma mensagem de alerta, como uma mensagem de afago emocional, como várias outras mensagens, né? Então, a música, ela vem se desenvolvendo ao longo das épocas. Cada sociedade, inclusive, tem sons e músicas características que deixa né, que naquele momento são músicas que contam histórias, são músicas que trazem uma identidade regional. Isso tudo é muito importante. Né? O Rafa tá falando aqui que ele procura música para os atendimentos de acordo com o gosto dos clientes. Né? Então, assim, ele falou que tem uma música que gosta do El-Chan. Gente, essa turma é a minha. A minha turma faz aulas ouvindo música do El-Chan. Depois a gente conta essa parte. Mas assim, por que também é legal isso que o Rafa falou? Que as pessoas, quando a pessoa tem uma inteligência musical, né, ela gosta de música, ela tem uma inteligência musical bem desenvolvida, a música que deixa ela confortável vai ser uma música que vai favorecer outras atividades. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de exercício físico. Então, o que elas fazem na hora do exercício físico? Elas escutam música, porque elas gostam de música. Então, olha como a gente, sem saber, a gente está favorecendo o desenvolvimento de uma habilidade utilizando a outra. A música traz para ela um conforto emocional naquele momento, traz um conforto físico também, que ajuda ela, então, a conseguir desenvolver uma outra habilidade que a gente vai falar mais para frente, que é a inteligência sinestésica corporal. Então, essas características, elas são muito importantes. A gente falou de audição, o pessoal já está empolgado aqui na live.
Então, pessoal, a gente tem que lembrar que essa associação da música, a música também está muito associada com comunicação. Então, por exemplo, no meu caso, como que a música se manifestava nos meus estudos, né? Eu tenho duas questões com música. Um é, se eu estou tentando me concentrar para estudar, para fazer alguma coisa, e tem música ou barulho perto, e aí, ó, auditivo, isso me prejudica. Se for um barulho e eu tenho, e assim, algumas pessoas talvez não saibam, mas eu tenho um problema de visão, eu tenho uma miopia, né, um grau muito alto. Então acaba que o meu auditivo, ele tem um desenvolvimento um pouco maior por causa disso. E o que que acontece nesse processo todo? Eu escuto sons que às vezes as pessoas nem estão escutando. Às vezes eu tô dentro do meu quarto escutando um som lá me irritando. Que som chato é esse que tá me atrapalhando, tá não sei o quê. A hora que eu vou ver o som tá super longe, tá super distante, por causa dessa minha capacidade de reconhecer diferentes sons. E às vezes é um som específico, tipo, nossa, tem um sininho enchendo a minha paciência. E é uma música, às vezes, que eu não gosto, não vou falar o tipo aqui, da música, porque o pessoal gosta muito. E aí, essa música fica tocando um ding-ding, enchendo a minha paciência, e eu não consigo me concentrar. Da mesma forma, quando eu preciso me concentrar muito, eu posso usar música ao meu favor. Então, tem alguns sons que favorecem a minha concentração. Então, eu consigo usar esse som ao meu favor. E como isso manifestava, né, para mim, na minha infância, na minha adolescência e na minha fase adulta jovem na faculdade? Eu aprendia muito escutando os professores, escutando os meus colegas. Então, eu aprendia muito com isso. Então, eu lia e escutava. Então, muitas vezes, eu não precisava nem fazer contato visual, né, mas eu estava escutando. Então, isso tudo favorecia o meu estudo. Isso pode ser uma característica sua também, né? Se você é uma pessoa que se favorece, né, do estudo pela via auditiva, você vai se favorecer de escutar as outras pessoas ou até mesmo escutar a sua própria voz, que é uma coisa importante. Eu trago muito isso para os meus alunos que são intrapessoais musicais. Então, o intrapessoal, tudo para ele é intra, ele responde muito bem ao estímulo dele, né, o estímulo da própria voz. A gente vai falar também da inteligência intrapessoal. E essa inteligência associada à inteligência musical, a gente consegue pessoas aí que gravam a própria voz na hora que estão estudando. E na hora de revisar, ele não necessariamente vai ter que revisar fazendo toda a leitura do seu material, mas ele consegue revisar a matéria escutando a sua própria voz, fazendo a leitura do seu material. E ele se favorece muito desse processo. Né? Ele estuda em voz alta, fala em voz alta, ao mesmo tempo ele grava a sua própria voz e na hora da revisão ele consegue estudar com isso. Mas isso é adaptável a cada pessoa. Né? Você pode testar. Como é que funciona melhor para mim? Será que eu funciono melhor escutando o meu professor ou me escutando? Tem isso também. A gente tem que entender como que isso funciona. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela é interpessoal, pode ser que ela funcione melhor escutando um professor ou escutando um colega. Né? Se a pessoa às vezes ela é auditiva, tem várias formas a gente ver isso, né? Mas ela pode aprender melhor explicando, porque quando ela explica, ela escuta a própria voz. Então a gente tem que levar em consideração os outros fatores. Por isso que eu falei que não dá pra gente diagnosticar exclusivamente, né? Olhando uma inteligência só e olhando exclusivamente aqui numa live, mas a gente consegue sim resultados bons quando a gente faz a análise completa. Certo? Então, pessoal, outra coisa que a gente tem também é que a pessoa realmente ela vai ter uma certa facilidade para tocar instrumentos musicais, né? Porque ela tá ali no processo dela, a capacidade dela de entender, né, aquele instrumento, de verificar o som que ele emite, para ela é mais fácil quando ela tem inteligência musical. E aí é uma coisa, não sei se o Romulo tá lá na live aqui ainda, mas ele é fisioterapeuta. E o que é legal nisso tudo? Que normalmente pessoas que trabalham com funções corporais, elas têm uma inteligência sinestésica corporal muito bem desenvolvida, né? E pessoas com inteligência sinestésica corporal bem desenvolvida, aliado à inteligência musical, elas têm facilidade em tocar instrumentos. Então, aí que entra a união das duas. Mas sim, é claro que uma pessoa que tem uma inteligência musical mais desenvolvida, ela tem uma maior aptidão a tocar instrumentos, né? Utilizar os instrumentos. Então, isso aí também vai se manifestar nessas pessoas. Mas a gente tem que ver, porque tem gente que acha assim, eu não toco instrumento, então eu não devo ser musical. Não é assim que funciona. Então, não se limite nesse ponto exclusivamente. Você pode manifestar essa inteligência de várias formas. E é importante que a gente saiba como isso se manifesta para você, tá? Então, gente,
Por que a gente está falando sobre isso daqui, né? Que isso é importante. Já falei várias vezes da importância das inteligências para o seu estudo. Usando as suas inteligências potenciais, você consegue alavancar, então, os seus estudos e ajudar as outras inteligências a se desenvolverem bem. Né? Qual que é o desafio aí, então, né, da pessoa musical? Falei um pouquinho para vocês sobre a minha dificuldade em focar quando tem sons externos. Mas eu tenho uma facilidade, que é a facilidade de estudar com sons que eu escolho especificamente para anular ruídos externos. Então, por exemplo, quando tem muito barulho aqui perto da minha casa, que ultimamente tem tido bastante, e eu vou tentar dormir, o que eu faço? Eu ligo um som que não me incomode, que acalme a minha mente, acalme o meu cérebro, que seja confortável para mim. E esse som, se ele anular o som ambiente, eu consigo estudar legal. Isso é interessante. Eu escutei hoje numa consultoria uma pessoa que falou que não consegue estudar com silêncio. Olha que coisa interessante, né? Tem algumas pessoas em que o silêncio é o que ela procura. E outras já o silêncio incomoda. Por quê? Possivelmente porque ela tem uma capacidade aí de reconhecimento auditivo, que para ela traz conforto, certo? Lembrando, gente, que não é estudar no meio de uma multidão. Tem gente que no meio de uma multidão consegue realmente anular o ambiente. A gente pode aprender isso, inclusive, em programação, em submodalidade de programação neurolinguística. Dá para fazer isso também, mas não é o que eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui da questão da inteligência mesmo, tá? Então, como que a gente vai conseguindo aí adaptar, né? A gente tem que lembrar outra coisa importante também. Tem que lembrar que, claro, músicos têm uma inteligência musical muito bem desenvolvida. Mas você, que quer ser médico, quer ser biomédico, quer ser farmacêutico, quer ser enfermeiro, qualquer área da sua vida que você quiser fazer alguma coisa, será que você não tem inteligência musical? Tem. E você pode usá-la a seu favor na hora de estudar. Isso é uma coisa importante. Por isso que é importante a gente saber aí, né? Como eu falei, às vezes até para revisar você pode usar a questão da inteligência musical a seu favor. Então, pessoal, falando para vocês sobre isso, uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que a inteligência musical ela se manifesta de várias formas. Então é importante a gente avaliar bem como ela está se manifestando. Ela pode não ser sua principal, mas ela vai existir ali de alguma maneira, certo? E é importante que a gente consiga identificar como ela se manifesta para usar ela a seu favor, né, de um jeito legal. Então, assim, uma dica aí para quem está pensando assim, será que eu sou musical? Se você é aquela pessoa que começa a tocar música, você já sabe que música é? Pode ser que seja musical. Se você é aquela pessoa que consegue identificar que instrumento você está escutando só pelo toque, né, só pelo som do instrumento, possivelmente você é musical. Se você é uma pessoa que tem a capacidade de ouvir sons diferentes e variações, possivelmente você é musical. Mas assim, será que existe uma regra para como a música vai ajudar um musical a estudar? Não existe regra, que eu falei para vocês já, que as inteligências se compartilham. Agora, uma coisa que a gente pode levar em consideração aqui é que, sim, eu posso usar esse fator musical para auxiliar a pessoa. E aí vem uma coisa que eu trabalho dentro da minha consultoria também, que são as características de perfil psicológico, né? Não é nem um perfil psicológico, a gente fala sobre perfis de personalidade. Algumas personalidades determinam que tipos de música essa pessoa vai escutar. Então, nós temos pessoas que têm um fundo mais afável, nós temos pessoas que têm um fundo mais enérgico, temos pessoas que têm características mais de intuição, características mais emocionais, características mais de sensações corporais. Cada uma dessas pessoas vai ter a contribuição da inteligência musical de acordo com as suas características pessoais. E isso eu também avalio em consultoria para vocês. Então, como dica, pessoal, fiquem atentos aí ao que facilita o seu estudo, que ele já vai dando dicas para vocês de qual seria a sua maior inteligência, quais inteligências você tem, quais inteligências você usa na hora do estudo. Isso já vai te ajudando a verificar quais métodos seriam legais. Lembrando novamente para vocês, o que funciona para o outro não necessariamente vai funcionar para você. E eu não vou falar que isso é uma regra 100% das vezes, porque a gente tem pessoas que conseguem usar técnicas semelhantes. Vamos dizer assim que não seriam a mesma, mas elas são semelhantes.
Só que uma coisa que eu posso falar é que 99% das vezes a mesma metodologia que se aplica a um, ela não vai se aplicar ao outro. Por isso que a gente precisa fazer a análise. Inclusive, eu tô falando aqui com vocês agora, falando da musical, e tô conseguindo escutar a música lá na rua. Se alguém escutar, a música é feia mesmo. Bem ruim, inclusive, ela me estressa. Mas talvez vocês nem estejam escutando ela, porque, né, não tá saindo aqui no som. E mesmo se alguém tivesse aqui, por exemplo, talvez não escutaria, não incomodaria tanto. Né? E assim, todo mundo sabe que eu não gosto de barulho, né? Eu tenho probleminha com barulho externo quando eu tô tentando raciocinar. Então, se não é o barulho que eu escolho, tá vendo? A questão da musical. Se não é o barulho que eu escolho, eu me estresso. Inclusive, eu fui dar uma aula hoje no 6º período e tinha um tal de um piano lá, gente. Oh, meu Deus, que tristeza que é piano. Inclusive, ele tava desafinado. Mas a gente vê isso outra hora. Tá, pessoal? Então, gente, pra quem se identificou aqui, eu quero que vocês entendam que, sim, cada inteligência interfere no seu método. A melhor coisa que você tem a fazer é se conhecer, entender o que funciona melhor para você. Eu posso te ajudar isso em consultoria, mas você pode também, aos poucos, percebendo isso e aplicando o que funciona melhor, independente se o que você faz é igual ou não ao que o seu colega está fazendo. Lembre-se disso, que o que importa é a sua característica pessoal e como você usa isso da melhor maneira. Certo, pessoal? Então, falamos aqui um pouquinho da inteligência musical. Aproveitem essa inteligência, que ela é uma delícia, né? Ou inteligência boa essa. Música, para mim, pelo menos, é uma coisa que eu gosto muito. Para quem não sabe, eu gosto de rock. Bastante, inclusive. Tem um amigo meu que um dia ele me viu levantar no bar pra cantar Linkin Park. Até hoje ele tá chocado com isso, né? Ele fala, você com essa carinha de patricinha cantando Linkin Park no bar. Mas é isso, gente. É a minha carinha mesmo. Mas assim, eu quero dizer pra vocês que, como a gente tava conversando aqui, né? As inteligências, elas alimentam o nosso ser. As inteligências determinam as buscas que nós faremos pra internalizar o que nós gostamos. E nós devemos respeitar isso. Tá bom? Então, entendam como vocês funcionam e tragam isso para a vida de vocês de uma forma de acolhimento e entendam realmente do fundo do coração de vocês que vocês não precisam ser iguais a ninguém. Não existe fórmula de sucesso. O sucesso é você respeitar quem você é, seguir o seu caminho e alcançar os seus objetivos. Né? Então, isso sim é a gente ter sucesso. E não ficar se comparando com o outro e achando que nós vamos nos enquadrar em um modelo específico. Por isso, façam cada um o seu caminho, identifique o que é bom para você. Como eu já falei aqui várias vezes, num contexto ético e correto. Faça o que é melhor para você. Né? Evite caminhos que são feitos de uma forma não muito honesta, te vendendo aí pílulas milagrosas, te vendendo medicamentos milagrosos, te vendendo receitas milagrosas. Essa questão aí da receita milagrosa, essa questão do resumo que funciona, essa questão do que dá sempre certo, pode ser que não dê certo para você. E no fim das contas vai te trazer mais frustração, né, do que benefício. Então lembre-se disso, que a gente tem que respeitar aí a nossa característica e seguir em frente aí respeitando quem nós somos. Tá bom, pessoal? E na próxima, nós falaremos então da inteligência sinestésica corporal. Gente, sinestésico corporal, atletas. Nós temos os nossos queridos atletas aqui. Inclusive, eu fiz um dia tem um tempinho já, até eu acho que vou fazer de novo. Eu fiz uma enquete aqui no meu perfil, falando um pouquinho aqui sobre as relações das inteligências. E aí eu fiz uma perguntinha lá, acho que na época eu até respondi, né? A gente tem um pessoal aí que adora o intermédio. Vai pro intermédio, joga tudo e quer tudo e tá sempre nas festas e a pessoa sempre se movimentando, sempre dançando e tal. Aí eu coloquei lá, qual é essa inteligência? Aí todo mundo foi direto na sinestésica corporal. Louco na sinestésica corporal. Gente, era interpessoal. Olha a relação, né, da alimentação. Tem gente que usa, sim, uma capacidade sinestésica corporal para alimentar a sua inteligência interpessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa relação também, tá bom? Eu espero vocês, então, aqui no meu canal. Eu espero vocês lá comigo na próxima live, falando, então, da inteligência sinestésica corporal. E eu espero que quem acompanha esse canal tenha realmente uma luz de se transformar e de entender que o importante é que a gente se reconheça, se compreenda, se respeite e trilhe o nosso próprio caminho. Porque eu até recebi alguns depoimentos, até me emocionei muito ontem,
não só depoimentos dos meus alunos que fazem consultoria comigo, mas de pessoas que acompanham esses alunos, né? Que acompanharam a vida desses alunos por muito tempo. Alunos que acompanharam essas pessoas antes da consultoria, a vida toda delas, muitas vezes, pais. E ontem eu recebi de um aluno um depoimento muito, assim, para mim foi muito emocionado sobre o quanto ele foi transformado pela consultoria e sem saber, a namorada dele me mandou um depoimento falando o quanto ele se transformou na consultoria e eu fiquei muito feliz com esse processo e eu espero que cada um, né, são pessoas que estavam realmente sofrendo. Então, assim, o que eu quero com o meu trabalho, o que eu quero com o meu caminho é trazer um pouco de alívio mesmo, para que as pessoas entendam que esse sofrimento, ele tá num local, né? Nós estamos num local de sofrimento de onde nós podemos sair. E nós podemos sair dele através do autoconhecimento, compreendendo, e nesse caso aqui, o autoconhecimento voltado às inteligências, ao estudo, tudo isso aqui, né, passa aí por um processo de se autoconhecer e de se autorrespeitar. Espero, então, que eu possa transformar, né, com o meu conteúdo, transformar muitas pessoas, para que todas essas pessoas consigam ser aí acadêmicos bem-sucedidos, profissionais bem-sucedidos e seres humanos mais felizes e mais bem-sucedidos. Beleza, meu povo? Beijo para todo mundo que esteve aqui, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.